Você se sente perdido ou inseguro sobre onde vai atuar depois de formado em engenharia civil? Você não está sozinho. Muitas pessoas têm essa preocupação, principalmente pela base ampla e generalista que é dada na faculdade e que acaba não te mostrando como que funciona o mercado real e quais as principais áreas de atuação. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te falar as 10 principais áreas de atuação da engenharia civil para te ajudar nesse direcionamento. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Semesp, 60% das pessoas que estão cursando engenharia civil se sentem inseguras sobre o futuro e sobre qual área vão atuar. E isso se intensifica ainda mais dentro da engenharia civil, que por ter uma base ampla e generalista, acaba não te mostrando como atuar nesse mercado na real, na prática. Então, isso acaba resultando em 3 principais problemas, que são principalmente você ficar sem saber onde se encaixa, você também pegar e acabar aceitando um emprego mal remunerado e muitas vezes até fora da área, ou terceiro e pior, você desistir de vez da engenharia civil. E é por isso que eu fiz esse vídeo, justamente para ajudar vocês que estão se formando ou até já se formaram e acabaram não tendo esse direcionamento e explicar as 10 principais áreas de atuação dentro da engenharia civil para ajudar vocês nesse direcionamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a importância de você escolher bem sua área de atuação. Então, por que é tão importante isso? Porque você tomar uma escolha errada nessa hora acaba tendo 3 principais problemas, que são você ter tempo perdido, você ficar frustrado e também você ficar estagnado profissionalmente. Esses são os 3 principais problemas para aqueles que não escolheram bem sua área de atuação. Então, para vocês não terem esse problema, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é: deem o primeiro passo. Muitas vezes o primeiro passo não vai ser o certo. Eu falo por experiência própria, porque quando eu estava ali cursando a faculdade, eu jurava que eu ia ser projetista. Então eu ia para a parte de projeto, porque, como a gente sabe, os 2 principais ramos da engenharia civil, assim, que você mais ouve falar e mais tem conhecimento, até pessoas que nem estão no ramo da engenharia civil e têm uma noção melhor de conhecimento, é de 2 principais áreas, que é de você ser projetista ou você trabalhar na obra. Então sempre fica na mente de todo mundo que tem essas 2 áreas e acabou. E resume a engenharia civil basicamente naquilo. Então, como mais uma pessoa comum, quando eu entrei, eu jurava que só tinha essas 2. E eu me identificava muito mais com a área de projetos. Estagiei, inclusive, no início nessa área de projetos e jurava que eu ia ser projetista. Então, assim, minha primeira escolha não foi a certa, mas eu tomei um primeiro passo ali na minha jornada. Então, é de extrema importância você tomar o primeiro passo na sua jornada. Então, Gabriel, mas você não falou que escolher errado pode ser um baita de um problema? Sim, se você escolheu errado e você permanecer muito tempo. O segredo aqui está em você dar o primeiro passo, reconhece rapidamente, tenta se aprofundar ao máximo naquilo no menor espaço de tempo e com isso você vai conseguir ter uma experiência maior. Então, o segredo aqui está em você intensificar aquilo. Então, beleza, você, como você supôs que o melhor ramo para você trabalhar seria como projetista. Ok, sem problema nenhum.
pega, começa a estudar tudo sobre essa parte de projeto, os softwares, começa a mexer nos softwares, começa a dar uma olhada em algumas plantas, algumas coisas, tem sites de plantas prontas, pega aquele exemplo ali e aí tenta montar um projeto estrutural daquela casa ali, supondo as coisas mesmo, não tem problema, mas para você treinar e você ter essa noção na prática de como vai funcionar seu dia a dia se você seguir por essa carreira. Então isso é muito importante. Você dar o seu primeiro passo e intensificar ele para no menor espaço de tempo possível você conseguir entender se aquilo é para você ou não. E se não for, mudar a sua direção. Então isso daí é muito relevante. Então, se você não escolhe, por que você tem que dar esse primeiro passo, tá? Se você não escolhe, o mercado vai escolher para você. E normalmente o mercado escolhe mal. Então, se você não define a sua área de atuação, o próprio mercado vai definir para você e provavelmente não vai ser a melhor escolha possível, tá bom? Então, isso daí é uma dica muito importante para vocês. Então, vou dar também 3 dicas para vocês agora de como escolher, tendo em vista que é importante você escolher bem, você escolher algo que combina com você. Então, como que você vai saber o que combina melhor com você? O primeiro critério é você gostar de estudar sobre o tema. Então, por isso que eu falei para você se intensificar naquilo e tentar achar o máximo de informação que você tiver sobre aquele tema em específico. Porque você, reconhecendo isso, você vai conseguir saber se você gosta ou não de estudar esse tema. O segundo ponto é qual ambiente de trabalho você prefere. Porque, como a gente sabe, tem dentro dessas diversas áreas de atuação, tem áreas de atuação que elas são para escritório e outras que são para obra e outras que são mistas também, não tem problema nenhum nisso. Mas você entender também qual o ambiente você se familiariza mais para você trabalhar no seu dia a dia é muito interessante, porque isso já consegue te ajudar a eliminar muitas dessas áreas de atuação, dependendo do que você escolher. E se você também prefere trabalhar com pessoas ou processos, ou seja, se você prefere trabalhar ali com várias pessoas diferentes, fazer gestão dessas pessoas, ou se você prefere trabalhar mais você, seu computador, seu fone de ouvido, ali mais, vamos dizer assim, uma maneira mais individual. Então isso também são coisas relevantes, porque isso te ajuda a escolher também se você tem esse perfil mais introvertido ou extrovertido, tá? Então, vamos parar de enrolação e ir direto para as 3 principais áreas de atuação agora que eu separei aqui para vocês. Então, para cada área, o que eu vou explicar aqui? O que ele faz na prática, onde o profissional trabalha e o perfil ideal, dando um exemplo de atuação, como funciona cada uma dessas áreas. Questão de salário varia muito de o quão você é bom naquilo, então por isso eu não vou entrar tanto nessa parte de média salarial aqui, mas isso vocês conseguem pesquisar no LinkedIn, vocês conseguem ver na Cato, nesses sites vocês pesquisando lá mais específico pela área de atuação, vocês conseguem ter noção na região de vocês quanto que tá mais ou menos o salário ali, tá bom? Então, o primeiro deles, dentro da parte de projetos, que eu tinha mencionado com vocês, é o de projetos estrutural, ou como muitas pessoas chamam de calculista. Basicamente, esse profissional vai ser responsável por fazer todos os cálculos estruturais para levantar uma edificação. Então, por exemplo, você vai fazer ali, vai ter o ensaio já de SPT,
vai lançar ele no programa e com isso você vai começar a fazer os dimensionamentos dentro de programas hoje que existem. Na faculdade normalmente eles ensinam a fazer na mão esses cálculos mais por uma questão didática, mas hoje boa parte dos cálculos são feitas pelo software, não tudo, porque é muito importante você saber do cálculo para você conseguir corrigir o software, porque infelizmente hoje os softwares eles estão cada vez mais aumentando a precisão, mas não chegaram numa precisão ideal. Então é muito importante que você se aprofunde nisso, entenda de fato como os cálculos funcionam, estruturais, e com isso você vai conseguir ajustar e fazer todos esses ajustes no programa para você conseguir ter uma visão 3D, ficar algo bem bacana. Então isso daí basicamente o dia a dia de um projetista estrutural, normalmente, na maioria dos casos, tá? Porque aí a gente tem também aquela pessoa, mas eu sou calculista e eu frequento diretamente a obra e tudo mais. Tem exceções, mas o normal dos projetistas estruturais que a gente vê hoje no mercado, eles fazem esses cálculos, obviamente fazem visitas periódicas na obra para conseguir ver se aquilo está sendo seguido, mas quem tem a maior obrigação de fazer aquele projeto ser cumprido é aquele gestor da obra em si, tá bom? Então, basicamente, essa pessoa, ela normalmente tem um perfil mais analítico do projetista estrutural e com isso consegue esse domínio mais técnico, trabalha normalmente a maior parte do tempo em escritório. Então, tudo isso normalmente é o dia desses projetistas estruturais. O segundo é de execução de obra. Então, tem alguns lugares que vão chamar de gestor de obra, tem outros que vão chamar de engenheiro de campo. Então, essa nomenclatura varia, mas consiste basicamente em quê? Em acompanhar o canteiro, garantir que os projetos estão sendo executados conforme foram planejados, também cumprir o cronograma da obra e fazer toda a gestão das pessoas e fornecedores ali. Então, gestão tanto da parte de mão de obra quanto dos fornecedores. Então, normalmente essa pessoa ela tem uma desenvoltura maior com pessoas em si. Então é uma pessoa que os melhores profissionais que eu conheci dessa área, eles são bem extrovertidos, então acabam se entrosando muito fácil, não tem muita timidez. Então esse tipo de profissional normalmente acaba sendo mais desenvolto assim, até para conseguir negociar com o fornecedor, conseguir gerir ali conflitos em campo entre a equipe de mão de obra. Então, esse basicamente é o dia a dia de quem trabalha com a parte de execução de obra. Então, normalmente, algumas características principais desse tipo de pessoa é perfil de liderança, ser uma pessoa mais dinâmica, gostar sem ser daquele processo muito certinho, assim, ser algo mais pontual ali, resolve um problema de um lado, resolve o problema do outro. E aí também tem uma resistência à pressão muito grande, porque tem tomada de decisões muito críticas que essa pessoa vai ter que fazer lá na ponta da obra, que se a pessoa não tiver essa resistência, acaba cedendo à pressão. Eu cansei de ver pessoas que acabaram saindo da obra, pedindo demissão, porque não aguentaram aquele estado de estresse ali, a mão de obra brigando entre si e ao mesmo tempo tem que cumprir prazo que está estourado. Então isso acontece, tá bom? Em terceiro lugar, a gente tem também especialistas em fundações e geotecnia. Então tem alguns técnicos, algumas formações que são mais voltadas para isso, mas engenheiros civis também atuam nessa área. Então, que são aquelas pessoas que são mais direcionadas para essa parte de fundação e sondagem. Normalmente, essa pessoa trabalha com projetos maiores. Então, edificações grandes, incorporações.
Então, esse nicho é o que essa pessoa mais vai atuar, tá bom? Porque é uma pessoa que entende cada centímetro da parte de fundação, de ensaios, de sondagem. Então, essa pessoa acaba tendo que ter uma visão mais ampla do que a maioria, apesar dela ser muito específica daquele ramo, é a base de tudo, é literalmente o alicerce. Então, apesar de entender de cada centímetro sobre fundação, essa pessoa também tem que ter uma visão ampla e conseguir projetar isso na cabeça dela para não correr risco de equívoco. Então, essa pessoa, esses projetos grandes, não sei se vocês já viram, mas questão de... Tem algumas vezes que tem estacas muito profundas, que tem que fazer avaliação. Normalmente, na prática, não é tanto o engenheiro civil que vai lá, mas é importante fazer essa visualização. Hoje tem alguns equipamentos, algumas coisas que facilitaram isso também, mas para você ter uma noção do que vai trabalhar. Trabalha muito com essa parte de escavação, maquinário, então é muito envolvido com essa parte mesmo do início da obra ali, tá bom? Então, esse é o especialista em fundações e geotecnia. Em quarto lugar, a gente tem o especialista em pavimentação e infraestrutura. Então, como o próprio nome já diz, essa pessoa vai trabalhar basicamente com a parte de estradas, aeroportos, pontes. Então, essas obras de mais grande porte que vai direcionar ela ali. Então, normalmente, essa é uma área que poucas pessoas conhecem ela tão bem, porque normalmente essas matérias são dadas mais pro final ali da faculdade. Então acaba muitas pessoas já estão trabalhando em outro nicho, já se encontraram em outra área, mas é uma área muito interessante e bem demandada no mercado. Então não infelizmente na parte de construção civil mais básica, tem muita negligência de profissionais mesmo, das pessoas acabarem achando que não tem tantos profissionais, não precisa tanto de profissionais qualificados, mas essa parte de obras de grande porte, que é infraestrutura, pavimentação, essas coisas, é uma parte ainda que valorizam bem essas pessoas, porque sabem que qualquer errinho ali custa muito e pode dar muito problema, até criminal, tá bom? Então, essa pessoa que trabalha nessa área normalmente trabalha com obras públicas, órgãos públicos, tá? Então, com exceção de algumas pessoas que trabalham com essa parte de pavimentação e vão trabalhar em alguns aeroportos privados, ou se não em condomínios, em loteamentos, né? A maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com essa parte trabalham para órgãos públicos. Então, porque a maior demanda hoje é de órgãos públicos para fazer toda essa parte de pavimentação, tá bom? Perfil dessa pessoa, que eu estava quase passando direto, também vai se comparar muito com a parte de execução de obras, tá? Então, normalmente, essa pessoa é uma pessoa mais desenvolta e mais chão de obra mesmo, que acaba ali no dia a dia, tem que lidar com conflitos, tem uma resistência à pressão também como executor de obra, porque tem vários prazos a serem seguidos, tem que bater o nível de uma maneira correta e numa área muito mais abrangente do que uma obra mais centralizada. Então, é uma área bem específica mesmo. Aqui a gente tem agora também, no quinto lugar, o especialista em hidrossanitário. Basicamente, essa pessoa que faz hidrossanitário, ela se assemelha também um pouco com a pessoa que faz outros projetos complementares, mas tem algumas pessoas que são especialistas em projetos hidrossanitários. E isso
tem em todo lugar, basicamente. Então você tem obras públicas que precisam disso, você tem também área privada, precisa muito dessa parte de projetos hidráulicos e sanitários, até mesmo para aprovação, normalmente dependendo do local, precisa dessa aprovação para ser retirado o APITS. Então esse é um projeto complementar que eu diria essencial mesmo. Então às vezes você se identifica mais com essa área e pode até fazer grandes projetos, como projetos aí de adutoras, então coisas bem maiores também, normalmente voltados à parte de obras públicas. Então, obras públicas vai ter um nicho maior para essa pessoa que trabalha com adutoras, trabalha com grandes redes de saneamento e de distribuição, tá bom? Então, essa pessoa também, ela pode ir para a parte de tratamentos, essa pessoa pode também ir para a parte de tratamentos de água. Então tem muitos nichos dentro disso, normalmente ligado a órgãos públicos, tá certo? Então a gente tem também a engenharia diagnóstica e de patologia. A gente tem também a engenharia diagnóstica e de patologia. Esse tipo de engenharia hoje a gente vê muito, pelo menos no meu Instagram, aparece muito pessoas especialistas nisso, então que dão um curso sobre isso, que falam sobre isso, e realmente hoje é um nicho muito rentável. Então é um nicho que poucos profissionais têm um conhecimento e um aprofundamento nessa área, e com isso acaba rentabilizando bastante. Então, às vezes, um laudo ali que você faz, você consegue receber uma quantia boa de dinheiro. Então, essa área acaba atraindo muitas pessoas hoje em dia. E, basicamente, como que as pessoas atuam nessa área? Normalmente ligadas a tribunais ou outros órgãos desse sentido da justiça, que solicitam alguns peritos cadastrados. Aí se vocês quiserem saber mais sobre essa parte de perícia, pode deixar aqui nos comentários, que aí eu faço um vídeo explicando mais. Às vezes chamo até um especialista nessa área para fazer esse vídeo junto comigo, e aí a gente explicar melhor isso. Mas basicamente esses tribunais, eles, durante uma disputa judicial ali envolvendo, às vezes, um prédio que caiu, alguma coisa nesse sentido, eles acabam chamando peritos para verificar qual das partes estão falando a verdade. Então vai esse perito lá, faz essa avaliação, ele emite um laudo e recebe por esse laudo que ele emitiu do diagnóstico ali, daquela patologia, daquele problema que houve, que chegou a ter esse problema na justiça. Tem alguns outros tipos de perícia extrajudiciais também, mas eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque não é o intuito desse vídeo, tá bom? Mas se vocês quiserem saber mais, comenta aqui, que aí eu busco pessoas especialistas na área e a gente monta um vídeo para vocês bem interessante com as principais dúvidas de vocês. Outro ponto é de consultoria. Então, muitas pessoas também, além de fazerem essa parte de perícia, normalmente vai encontrar muito essa pessoa da parte de patologias, é a pessoa que presta consultoria para clientes privados. Então, por exemplo, você quer construir uma casa, você comprou a casa, ela já estava levantada, é uma casa terra, e você quer construir outro pavimento. E aí você chama uma pessoa, um especialista nessa consultoria estrutural, para ela poder te dizer se aquela estrutura que tem hoje ela suporta, se não suporta. E normalmente essa pessoa também acaba ali contratando com esse mesmo engenheiro o próprio projeto estrutural, ou senão, às vezes, tem muita collab também de projetista calculista com engenheiro de patologia.
que faz essa junção e acabam trabalhando junto ali. Então um faz o laudo e o outro faz o projeto dessa complementação, tá bom? Então isso daí também acontece muito e essa pessoa normalmente ela tem uma técnica muito apurada, tanto nessa quanto na parte de patologia que eu falei anteriormente, tem que ter um conhecimento muito a fundo das normas da engenharia e um conhecimento técnico também bem detalhado, até porque tem que fazer alguns cálculos bem precisos que, se você for falar com até um executor de obra, normalmente ele às vezes não tem esse conhecimento, até projetistas, é difícil das pessoas ser tão aprofundadas na parte das normas e técnicas relacionadas a essas patologias quanto esse especialista. Então, nosso 8º ponto aqui é da engenharia ambiental. Também tem algumas pessoas, apesar de a engenharia ambiental hoje ter se tornado também uma outra formação, tem alguns engenheiros civis que eles são voltados para essa área de ambiental, que acabam tendo como objetivo ali emitir um LEED, emitir um certificado, fazer uma construção o mais sustentável possível. Então, utilizando alguns materiais específicos, também melhorando eficiência energética, eficiência de uso mesmo dos usuários, para conseguir ali não demandar tanta energia, não demandar tantas divisões que levam materiais que são poluentes. Então, tudo isso é levado em consideração. Esse é um ramo que há pouco tempo ele não era tão relevante, mas hoje vem tomando cada vez mais relevância e os profissionais que atuam nessa área são pouquíssimos. Então, hoje, inclusive, você já tem algumas licitações que pedem na hora de comprovar o atestado profissional, o engenheiro ter esses projetos que tenham sido certificados, tenham tido LEED. Então acaba que até no ramo das obras públicas, que antes isso não tinha tanta relevância, hoje está sendo muito bem valorizado esse profissional, justamente por ter a demanda está aumentando e você tem pouca oferta ali de profissionais que trabalham nesse ramo, justamente por esse ramo não ser tão falado anteriormente. Essa pessoa também tem uma característica de ser muito normativo, muito técnico, e também ter um perfil mais analítico, nesse caso, e também criativo. Então, a pessoa, apesar de ter essa parte analítica, de saber de todas as normas, de ter a técnica, ela tem que ser um pouco mais criativa também ali, quase se aproximando a parte da arquitetura, pelo menos as pessoas que eu conheço, elas quase se aproximam da parte da arquitetura ali, justamente por terem esse interesse no usuário para poder aumentar a eficiência energética, aumentar todos esses índices, tá bom? Outro ponto que é o setor que mais emprega hoje, que ninguém te conta, é o da parte de engenharia de obras públicas e licitações. A gente também tem o setor que mais emprega e ninguém te conta, que é a parte de obras públicas e licitações. Então, esse profissional normalmente de obras públicas, aí a gente fala licitações para facilitar o entendimento, mas esse profissional de obras públicas, executor de obras públicas, aí ele vai variar, tanto alguns que constroem obras, alguns que mexem com pavimentação e obras de grande porte, igual eu havia falado, e tem também um nicho que é muito pouco falado, que emprega muito hoje, que é o de manutenções e reformas. Então, dentro dessa parte da engenharia civil, você tem esse executor de manutenções e reformas,
que hoje é o nicho que mais emprega de todos os nichos que eu conheço, pessoas que eu conheço, esse é o nicho que mais emprega hoje, é o de engenheiro de manutenções e reformas. Então, basicamente, essa parte da engenharia vai lidar com vários tipos de demandas, prazos, lida ali um pouco com a parte de orçamentos públicos também, entender da parte de licitações, entender da Lei 14.133. Então, essa pessoa tem que ter esses conhecimentos e, ao mesmo tempo, ser mais extrovertida e conseguir conciliar mais esses conflitos em campo, porque existe também, e também conseguir ter mais, vamos dizer assim, uma didática boa ao mesmo tempo, apesar de não ser uma obrigatoriedade, mas ser um baita de um diferencial, ter uma didática boa para explicar tudo que está sendo feito ali para muitos usuários externos que tem ali. Normalmente, obras públicas, você vai fazer uma reforma, vou dar um exemplo de uma feira, você tem ali vários feirantes que querem entender o que está acontecendo, porque interfere ali no dia a dia deles. Então você, querendo ou não, tem que ter esse jogo de cintura para conseguir conciliar isso também, tá bom? E tem também uma parte que é aí que eu deixei por último. E por último, eu acho hoje que é o nicho mais promissor e que muitas pessoas que mesmo sem conhecimento, mesmo sem ter tanto aprofundamento em especialização, estão conseguindo entrar nessa área justamente por faltar profissionais nesse mercado, é o de orçamentos. Então, a parte de orçamentação pública é com perfil de pessoas mais analíticas ali, porque é muito trabalho em escritório em si, apesar de ter também algumas visitas na obra, mas a parte de orçamentos públicos hoje, para mim, é a parte mais promissora e que mais dá oportunidade dentro do mercado. Então, as pessoas que têm especialização nessa parte de obras públicas, elas estão muito mais adeptas ao mercado a entrar no mercado da engenharia civil do que a maioria das pessoas. Então, basicamente, o que faz esse profissional de orçamentação pública? Ele conhece muito bem tanto da parte das normas quanto da parte das leis de licitação, que é a 14.133 e decretos, coisas relacionadas a isso. E também tem uma noção muito boa da execução da obra, de planejamento, porque o orçamentista vai ser o responsável por traduzir todo aquele projeto, toda aquela demanda em questões de custos e prazos de obra. Então, basicamente, ele vai fazer essa tradução em custos de obra e garantir que aquela obra vai ser lucrativa. Então, isso é o core, basicamente, de qualquer empresa da construção civil. Então, por isso, hoje, são muitos clientes para esse tipo de área, tanto privados quanto de contratação, para pouquíssimos profissionais hoje. E os profissionais qualificados, eles estão sendo muito bem remunerados no mercado. Então, essa também é uma das áreas que, para mim, são as mais promissoras, tá? Que é, inclusive, onde eu me especializei, puxando um pouco de sardinha, mas, para mim, hoje é a área mais promissora, sem dúvida nenhuma. Então, como fazer uma escolha com segurança? Primeiro, você vai dar o primeiro passo, que é aquilo que eu já falei para vocês anteriormente, independente da área, tá? Que você escolha, que você acha que combina mais com você, dá o primeiro passo o quanto antes e intensificar isso. Também, combinar suas preferências com o que o mercado precisa, porque não adianta você ter preferência de uma coisa e você vê que aí no seu estado, no local que você está, não tem tanta demanda para isso. Então você tem que combinar essas duas coisas, sua preferência com o mercado, para dar esse match, tá? Começar pequeno, não pense que
desses aqui, todas as áreas de atuação, duas, eu vou dizer aí, que você já consegue começar um nível mais elevado, mas a maioria você tem que começar pequeno. Então não tenha medo de botar a mão na massa, tentar fazer coisas mesmo que pequenas ali, mesmo você mesmo fazendo sozinho em casa, igual eu falei, através de tentativa. Então corre atrás disso, faz freela, faz projeto, faz estágio, qualquer coisa para você pegar esse know-how dentro da área que você escolher e saber se aquilo é de fato para você, tá? E outra, que é o último ponto aí, é não espera estar 100% pronto. Isso é um erro de muitos profissionais achar que, não, beleza, o Gabriel falou que eu tenho que estudar tal coisa, então vou estudar tudo isso só depois eu corro atrás. Não, pega, entendeu? Só com esse vídeo aqui, com o que eu te falei nesse vídeo, você já tem um direcionamento para estudar uma semana o assunto aí que você acha que vai se interessar mais e já começa a se inscrever em estágio, em freela, porque você aprende melhor fazendo. Isso daí é fato. Então você tem até vários estudos que falam isso. Se você ouve, é um percentual. Se você vê, é outro. Agora, se você ensina, se você bota a mão na prática, na mão na massa, no caso, você aprende muito mais e muito mais rápido, tá bom? Então, isso daí é muito importante para você conseguir desenvolver sua carreira. E agora que você conhece todas essas áreas, me conta aqui nos comentários qual você acha que você se identifica mais e qual você mais gostou. E também não esquece de deixar seu curtir, deixar a sua inscrição aqui no canal para me ajudar a estar gravando cada vez mais conteúdo. Também se quiser deixar nos comentários algumas coisas que você quer saber a mais, principalmente nessa parte dentro de licitações, orçamentação de obra, manda aí que a gente grava um vídeo especificadamente para você, tá bom? Então, por hoje é isso. Não se esqueça de dar o primeiro passo e até o próximo vídeo.